volta, professora Risonilde. Ficarei novamente aqui com vocês, agora com a 8ª etapa, 9º ano, e a gente vai conversar neste momento sobre os textos, né? Os estudos textuais. Então, você sabe que fazer leitura é fundamental para que você tenha uma compreensão melhor, né? Quem tem muita leitura, quem gosta de ler, tem uma boa interpretação e serve para todas as disciplinas, inclusive matemática, porque você deve, né, interpretar certas situações para chegar no resultado. E a gente vai dar ênfase nos textos, tem muita coisa para trabalhar sobre texto, mas a gente vai dar ênfase, né, em alguns aspectos desse texto. E a gente vai começar lendo um trecho de um romance chamado A Bolsa Amarela. Então, vocês podem fazer a leitura junto comigo, é uma ótima oportunidade para lermos, né? Então, A Bolsa Amarela é um romance, né, muito longo. Nós utilizamos um trecho, né, apenas para trabalhar, né, alguns aspectos do texto, como eu falei para vocês. Então, primeiro, quando se narra um texto, tem alguém que fala nesse texto. E esse alguém é chamado de narrador. Então, narrador, você vai já observar na sua leitura se ele participa da história ou se ele apenas, né, está observando, né, o que acontece no nosso dia a dia, na escola, no nosso trabalho. Alguém que participa dos fatos, dos acontecimentos, né, que lá daquele momento, e tem aqueles que só observam, né? Então, quando alguém narra, aí você chega, né, tá lá no seu trabalho, tá na escola, chega em casa, vai contar o que aconteceu, porque a narração é isso, é contar, narrar fatos, né, acontecimentos. Então, você vai contar, e quando você utiliza a terceira pessoa, já sabe que você não estava participando, né, daquelas ações, né? Mesmo que você estivesse participado, mas muitas vezes não. Quando chega em casa não quer dizer, né, que participou. Então vai falar dos outros, da terceira pessoa. Então você vai falar elas fizeram isso, aconteceu isso, como se você tivesse só assistindo de fora. Então este narrador está na terceira pessoa, né? Ele só observou e depois passou a história para frente. Quando você participa, a história também é sua, aí sim o texto vai ser contado em primeira pessoa, que é o caso da Bolsa Amarela, né? Ela conta, olha, ela usa a primeira pessoa aí bem claramente. Eu tenho que achar um lugar para esconder as minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha, que nem tomar sorvete a cada hora. Comprar um sapato novo que eu não aguento mais o meu. Vontade assim, todo mundo pode ver. Não estou ligando a mínima, mas as outras, as 3 que de repente vão crescendo e engordando toda a vida, a essas eu não quero mais mostrar, de jeito nenhum. Então, a personagem principal aí, ela faz parte da história, a narradora, em primeira pessoa, né? E ela tem aí umas vontades. No livro, se você tiver curiosidade, né, de buscar este livro para fazer a leitura completa, você vai ver que tem um conflito gerador, que é isso que a gente vai também realçar nesta aula. Conflito gerador, aquela parte da história que vai fazer com que todo o resto se desenvolva, né? Então, através de um acontecimento, a história vai se desenrolando. Então, aí ela tem um conflito muito grande,
Não é essas vontades que ela tem, essas vontades de sair ir lá no comércio, comprar um bombom, não é simples assim. Ela tem muita vontade de crescer, então esse é o conflito, né, que vai gerar todo o desenrolar da história. Ela tem vontade, gente, de ser menino e tem vontade de ser escritora. Por isso que ela diz que tem essas vontades, está escondida lá na bolsa amarela. Ela não diz a vontade magra, porque não é uma vontade qualquer, pequenininha não. São vontades, né, maiores, mais desafiadoras. Então, por que este conflito, né, com a família? Por conta de algumas situações que só ela compreende e ninguém mais. Então, ela prefere guardar lá, né, essas vontades na bolsa amarela, para que ninguém possa julgá-las. Então, gente, a bolsa amarela, né, que é esse romance maravilhoso, você vai ver que a narradora está em primeira pessoa, que ela também é personagem, faz parte da história. Há um conflito, né? Infelizmente não dá para você observar toda a história, porque não cabe aqui no nosso tempo, mas você pode procurar para fazer a leitura completa, né? E aí nós temos também, né, o conflito gerador, que eu já falei, né, que tem um conflito muito grande entre ela e a família, né, por conta dessas vontades. Então, através desses conflitos, né, irá continuar o desenrolar da história. Então, para que uma história, uma narração se desenvolva, há de ter um conflito, né? Se você conversa comigo, me faz uma pergunta, eu te respondo e ali mesmo acaba, não vai ter um desenvolvimento nessa história, né? Então não há um conflito desencadeador dessa história. Então é preciso que haja isso para poder conversar mais, para poder desenvolver-se melhor e para poder aparecer também novos personagens. Nós trouxemos também aqui um trecho de outro texto, também vamos observar, né, o que ele tem de importante, se o conflito gerador desse desenrolar aí, se vamos identificar, né, se existe. Vamos ver também se o narrador está em primeira pessoa. Então, o título é Mordidas que podem ser beijos. Às vezes, vida de cão é cama quentinha, comida, água fresca e carinho. Às vezes não é. Meu nome é Uno, minha vida estava uma maravilha. Comia, bebia bem, tinha bastante conforto e era estimado por todos na família. Até que um dia eu conheci Brigitte. Depois disso, minha vida foi um osso duro de roer. Então, gente, esse texto também, ele é um texto maravilhoso, porque fala o Uno. Quem é o Uno? Veja também que está narrando em primeira pessoa, faz parte da história, é um personagem. Meu nome é Uno. Minha vida, então está falando da vida dele. Então, o Uno é um cachorro, né? Você também pode ler todo o texto, né? Pode procurar o texto para fazer a leitura dele completa. Então, ele tinha uma vida sossegada, né? Era só filho único, o Uno, só existia ele, de cachorro na casa, mas de repente Brigitte chega, né? Então tirou todas as mordomias que o Uno tinha. Então depois disso, por que a vida dele foi um osso duro de roer? Então o desenrolar de tudo isso, o conflito gerador dessa história, se dá porque o Uno, ele foge de casa, né? Ele se sente tão excluído
com a chegada da outra, que aí ele foge de casa e com uma nova dona ele aprende que o que há de melhor na vida é amar, né? Independente que tenha 2, 3 ou 4 ali, né, tirando o que ele tem de coisas materiais, mas é importante, né, todas as virtudes. Então ele aprendeu muita coisa. A antiga dona morreu e ele voltou para a casa antiga, mas ele já cheio de conhecimento, então mudou de vida. Então um texto muito legal também para ser lido, porque dentro passa muita mensagem para a nossa vida, né? Um texto maravilhoso. Mas o que eu trouxe esse trecho para quê? Para te dizer que para uma narrativa ter começo, meio e fim, ele precisa desse conflito gerador. Então, o que foi que desencadeou toda a história do Uno? Foi a chegada, né, a partir da chegada de Brigitte, que quando chega na casa, que só era ele, estava ali, acostumado com tudo ali para ele, né, um único cachorro, e depois ele fugiu e a história foi se desenvolvendo até a volta dele para a antiga casa, onde tudo se resolve. Mas também é um texto muito bom, eu indico, procurem e leiam na íntegra, tá bom? Então vamos ver alguns termos das narrativas que são importantes. Quando você faz a leitura, você já vai identificando, né, que esses conceitos, né, como eu já falei, do narrador, né, então as narrativas são geralmente descritas como tipologias textuais, em que o objetivo principal é contar, né? Já fala narrativa, já está dizendo narrar, contar um fato, dizer algo. Então ele pode ser real, vai ter acontecido, ou pode ser só imaginado, né? Quantas pessoas não criam histórias, né? Seus principais elementos são o narrador, já falei para você, aquele que conta a história, ele pode contar a história na primeira ou na terceira pessoa, ele pode participar dos eventos ou não. O enredo são todos os acontecimentos, né, que formam o enredo da história. O tempo e o espaço. As histórias acontecem em determinado tempo, pode ser atemporal também, mas pode indicar o tempo. O espaço, o ambiente onde acontecem as coisas. E os personagens, né? Tem os principais, os secundários, aqueles mais importantes, os que aparecem de vez em quando, mas são elementos fundamentais para uma narrativa se desenvolver. E vamos falar ainda mais um pouco sobre os elementos dessa narrativa, né? Eles respondem as seguintes perguntas. Quando eu for, né, escrever, for criar uma narrativa, eu posso, né, obedecer os seguintes critérios, para não me perder na narrativa. O que aconteceu é a trama. Aí você vai contar. Né, vai contar toda a história, o que você ouviu ou que você estava presente, estava fazendo parte da história. Quem fez? Quem participou, né, dessa história? São os personagens. Como? O modo como a trama se desenrola, onde, quando, né, você vai dizer o espaço, se foi na praia, se foi na praça, se foi na escola. Por que isso aconteceu? Então, foi através desse conflito gerador de toda a trama, né? Esse conflito, aí ele vai desencadear a trama. Quais as consequências, que foram os resultados de tudo que aconteceu, e o desfecho. Uma história tem que ter um desfecho, seja bom ou ruim, né? Tem que ter, você tem que encerrar. Você não vai começar, né, contar uma história, vai introduzir, vai desenvolver e não vai concluir. Ela vai ficar pela metade, né? Toda história tem começo, meio e fim, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E temos mais
um textozinho também. A gente trouxe só os trechos, porque os textos ficam muito grandes, né? E o tempo é pouco. Mas é o Menino da Porteira, né? É a música. Então, talvez vocês conheçam. Aí, toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira e depois vinha me impedindo. Toque o berrante, seu moço, que é para eu ficar ouvindo. Ele gostava, né, de ouvir o berrante. E tem quem está comentando aí, o narrador em primeira pessoa, né? Quando a boiada passava e a poeira ia abaixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando. Para aquele sertão afora, meu berrante ia tocando. Então, no caminho desta vida, muitos espinhos eu encontrei, mas nenhum calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei. Vendo a porteira fechada, o menino não avistei. Apeei do meu cavalo e num ranchinho à beira-chão, vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, veja a cruz, no estradão. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Então veja aí que tem todo um desenrolar dessa história, né, também. Tem o começo, meio e fim, narrado em primeira pessoa, mas agora nós não temos tempo mais para ficar conversando sobre o texto e vamos para a nossa DLI, vamos fazer nossas atividades. Então você vai ler o texto, significados na adolescência, e vai lá nas alternativas e ver qual delas, né, está para responder, né, o que se pergunta sobre o texto, tá? Daqui a pouco a gente volta.
voltamos, agora vamos responder, né, as questões. Vocês leem o texto junto comigo, a gente vai achar a alternativa que corresponde ao pedido do texto, da questão, perdão. Então, vamos lá. Tem gente que colocou a Patrícia, a letra B, João Lucas, a letra E. Depois a gente vai conferir se realmente são as alternativas, mas o importante é que vocês estão participando, tá bom? Tem também o Rian Guedes, né, que diz a letra A. Vamos verificar? Então, vamos ler primeiro o texto com toda atenção e depois a gente vai para a alternativa. Uma conversa entre um professor e um jovem adolescente. O professor prossegue na sua explicação. Frutos amadurecem. Fruto maduro quer dizer bom, entendes? Bom quer dizer doce, responde o jovem adolescente. Então, o beijo é maduro? E o professor, não. E o jovem adolescente, então, o beijo é doce. E o professor, beijos são complicados. É melhor falar de frutos. Frutos se podem comer. A comida fala. E o adolescente, determinado nas suas descobertas, né, curioso, diz, seres humanos também falam. E o professor, desanimado, falam, ai, 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 vai começar de novo. Então, o fato que deu origem a essa história foi. Então, vamos ver as alternativas. A. Então, o fato, né, que deu origem, os acontecimentos que deram origem a essa história, o desenrolar de toda a história foi a explicação do professor, a insistência do aluno, o desânimo do professor ou o questionamento do aluno. Então, claro que foi a letra D, né? O questionamento do aluno, né? Porque se o aluno tivesse, né, ficado contente com a resposta do professor, né, claro que não teria tido continuidade na história. Tinha ficado por isso mesmo, né? O professor falou, então o que fez da continuidade, né? O conflito praticamente dessa história para que ela se desenvolvesse, né, foi mesmo os questionamentos, foram os questionamentos, né? Então, quando há um questionamento, o professor era forçado a responder, né? Mas se o aluno não tivesse feito essas perguntas, né, tinha acabado ali mesmo, né, na primeira frase ou na segunda, então não teria, né, assunto suficiente para escrever um texto, né? Então, espero que vocês tenham compreendido, participem sempre das nossas aulas, estamos esperando por vocês. E lembrando que dia 23 e 24, ponto facultativo, por conta do Enem, né? Mas que vocês têm aí no caderno digital, tem questões, que seria a aula de amanhã, e vocês irão desenvolver lá, estudando tranquilamente em suas casas, tá ok? Então, até a próxima aula.